Christianity celebrates the O life, cristianismo celebra a vida e o ministério de Jesus Cristo, the only begotten Son of o God. Filho unigênito de Deus, o Pai eterno. Churches with great Há muitas igrejas cristãs com grandes diferenças doutrinárias no mundo inteiro. When 14-year-old Quando Courtney, Courtney, filha de 14 anos de um presidente de missão, entrou numa nova escola secundária, os colegas perguntaram-lhe se era cristã. Zombaram dela quando respondeu que era mórmon, uma maneira comum de referir-se à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ao voltar para casa, ela perguntou à mãe: "Mãe, somos cristãos?" growing up in my family, Fui criado numa família que seguia fervorosamente outra religião cristã. Fui batizado nela pouco depois de nascer. our family went to church. Nossa família ia às reuniões semanalmente. Durante vários anos, eu e meus irmãos auxiliávamos os pastores que dirigiam os ofícios dominicais. Aprendi sobre a importância da oração familiar, pois orávamos em família todos os dias. Eu achava que um dia integraria o clero da minha igreja em tempo integral. Eu não tinha a menor dúvida de que poderíamos considerarmos cristãos devotos. When I was a university Contudo, na época da faculdade, conheci membros e ensinamentos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uma religião cristã centrada no Salvador. Comecei a aprender sobre a doutrina da restauração do Evangelho de Jesus Cristo nestes últimos dias. I learned truths that I had Aprendi verdades que eu desconhecia antes e que mudaram minha vida e meu modo de encarar o Evangelho. after much study. Depois de muito estudo, oração e fé, decidi abraçar as belas verdades restauradas que se encontram somente nesta igreja. The first restored truth A primeira verdade restaurada que aprendi foi a natureza da deidade. A verdadeira doutrina cristã, que ensina que a deidade consiste em 3 seres separados, era conhecida nos tempos bíblicos. Deus prestou testemunho de Jesus, seu Filho unigênito, em várias ocasiões. No batismo de Jesus, disse: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo." Jesus himself. Jesus também testificou de Deus, seu Pai, ao dizer: And this is "E a vida eterna é esta, they might know que te thee, conheçam the a only ti true God, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." After Jesus' death Depois da morte e ressurreição de Jesus, aprendemos que Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: behold, "Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus." dramatic testimony. Que testemunho contundente da deidade prestado por esse discípulo de Cristo. Knowledge of God and his O conhecimento de Deus e do fato de ele ser fisicamente distinto de seu Filho e do Espírito Santo perdeu-se após a morte de Cristo e seus apóstolos. Confusão e doutrinas falsas sobre a deidade surgiram com o credo de Nicéia e os concílios de Constantinopla, quando os homens declararam que, em vez de 3 seres separados, a deidade era formada por 3 pessoas em um só Deus, ou a Trindade. Assim como os reformadores cristãos protestantes se debateram com essas crenças dos homens, debati-me também. Os dogmas sobre a Trindade que eu aprendera na juventude eram incompreensíveis para mim. However, when I was introduced Contudo, quando fui apresentado às gloriosas verdades da primeira visão do profeta Joseph Smith, foi surpreendente finalmente compreender to finally understand the truth a verdade sobre a natureza de Deus, o Pai eterno, e seu Filho unigênito. Joseph declared, Joseph declarou: "Vi 2 personagens, cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairado no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: Este é meu Filho amado, ouve-o." Essa visão celeste restaurou à terra o conhecimento maravilhoso, porém simples e precioso, de Deus e seu Filho, repudiando de uma só vez os ensinamentos que eu recebi sobre a Trindade. Sei que revelações celestes substituíram os crassos erros das doutrinas dos homens sobre a deidade. Sei que Deus é nosso Pai Celestial. Seu Filho, Jesus Cristo, é meu Salvador.
Holy Ghost O Espírito Santo testifica do Pai e do Filho. I express my Externo minha profunda gratidão a Deus for introducing por apresentar o Senhor Jesus Cristo ressurreto à humanidade nesses últimos dias. the Savior lives. O Salvador vive. Has been seen. Ele foi visto. Spoken. Ele falou. Directs the work Ele of his dirige a obra de sua igreja por meio de apóstolos e profetas hoje. Que verdades grandiosas ele ensinou como um bom pastor que continua a velar por seu rebanho. The second restored truth A segunda verdade restaurada que aprendi como pesquisador da igreja foi a realidade das escrituras adicionais e da revelação. O profeta Isaías teve uma visão de um livro que ele proclamou como parte de uma obra maravilhosa em um assombro. Testifico que o livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo, é esse livro. É um registro sagrado, escrito por profetas de Deus, para convidar todos a virem a Cristo e ajuda a revelar o Evangelho de Jesus Cristo em sua plenitude. O livro de Mórmon fala de profetas e outros membros fiéis da igreja que tomaram sobre si o nome de Cristo, mesmo antes do nascimento dele. Esse livro fala do Cristo ressurreto, que ensinou aos homens o que precisam fazer para alcançar paz nesta vida e salvação eterna no mundo vindouro. O que haveria de mais cristão do que procurar tomar sobre nós o seu nome e seguir seus conselhos para nos tornarmos como ele? O presidente Gordon B. Hinckley disse: "Não consigo compreender por que a cristandade não aceita esse livro." Li o livro de Mórmon pela primeira vez aos 21 anos de idade. Então perguntei a Deus se era verdadeiro. Sua verdade foi-me manifestada pelo poder consolador do Espírito Santo. Sei que o livro de Mórmon é um segundo testamento de Jesus Cristo. Uno meu testemunho ao dos profetas desse livro sagrado para declarar que falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo. Sou profundamente grato por todas as palavras que ele proferiu e por todas que continua a proferir ao saciar nossa sede de água viva. Outra verdade restaurada do Evangelho de que tomei conhecimento foi a restauração da autoridade do sacerdócio, ou o poder de agir em nome de Deus. Profetas e apóstolos do passado, como Elias, Moisés, João Batista, Pedro, Tiago e João, foram mandados por Deus e Cristo em nossos dias para restaurar o santo sacerdócio de Deus. Cada portador do sacerdócio da igreja pode traçar sua autoridade do sacerdócio diretamente até Jesus Cristo. Agora os homens possuem chaves para estabelecer a igreja, a fim de podermos vir a Cristo e participar de suas ordenanças eternas de salvação. Testifico que esta é a Igreja de Jesus Cristo, a única igreja à qual foi confiada a autoridade do sacerdócio para exercer as chaves de salvação por meio de ordenanças sagradas. Courtney perguntou: "Mãe, somos cristãos?" Como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, vocês são cristãos e eu também. Sou um cristão fervoroso que conta com a grande felicidade de ter maior conhecimento e bênçãos desde minha conversão à Igreja restaurada. Essas verdades confirmam que esta Igreja detém a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Como outros membros da Igreja, agora compreendo a verdadeira natureza da Deidade. Tenho acesso a escrituras e revelações adicionais e posso receber as bênçãos da autoridade do sacerdócio. Sim, Courtney, somos cristãos e testifico dessas verdades. Em nome de Jesus Cristo. Amém.